Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de 12 vídeos, 12 lições, estudando os principais métodos e propriedades do Objeto Range. Essa vai ser a última lição desta série de 12 sobre os principais métodos e propriedades. Aí você pode perguntar, Júlio, mas é só isso que tem sobre o Objeto Range? Não. Daí é para fazer um curso inteiro, nós poderíamos fazer aqui 200 videoaulas só sobre os métodos e propriedades do Objeto Range. Mas eu acredito que com esse estudo dos principais, vocês têm condições de por si pesquisar os demais métodos e aprender a utilizá-los. Eu mostrei inclusive lá nas lições do módulo anterior, desse modo, como usar o pesquisador de objetos e como obter ajuda rapidamente, como listar todos os objetos de uma biblioteca, depois como listar todos os métodos e propriedades de um objeto e como obter ajuda sobre um método ou propriedade específico. Então vocês têm todas as condições aí de, além do que nós estudamos aqui, seguir com os estudos e ir aprimorando cada vez mais. E a gente não estuda assim todos os métodos e propriedades por estudar. O que é o normal? O que é a sequência natural? Você estuda os principais métodos, aqueles que você mais vai utilizar, principais métodos e propriedades. E aí, lá pelas tantas, você necessita de fazer alguma coisa que você não consegue com o que você conhece. Aí você vai lá, pesquisa, descobre um método novo, descobre uma propriedade nova, e esse é um processo continuado. Você está sempre aprendendo coisas novas para poder solucionar problemas práticos. Então, nesta lição, que nós vamos encerrar o estudo dos principais métodos e propriedades do Objeto Range, nós vamos estudar uma propriedade mais 4 métodos. A propriedade value, que ela se aplica não só ao Objeto Range, a N objetos do modelo de objetos do VBA no Excel, e os métodos raw difference, column difference, print preview e print out, ok? Vamos então ao estudo desses métodos, sempre usando a mesma metodologia, vendo alguns exemplos práticos de código, usando os métodos que a gente está estudando e a propriedade value. Bom, vamos ao estudo então. Propriedade value. O significado dessa propriedade depende de qual objeto ela é aplicada. Ela faz parte de vários objetos diferentes. E aqui eu montei uma tabelinha para vocês, mostrando os diferentes objetos aos quais se aplica essa propriedade. O objeto application. Se você chamar lá o application.value ou um objeto uma variável que está associada ao objeto application, ela sempre vai retornar Microsoft Excel. Tá? Ela é do tipo somente leitura quando for do objeto application. O objeto borders é sinônimo de borders.line_style, né? Qual o estilo de borders que está sendo aplicado, normalmente chamada a partir de um objeto range. Name é uma sequência de caracteres contendo a fórmula que o nome é definido para consultar. A sequência está em notação no estilo A1, no idioma da macro, e começa com o sinal do igual. Somente leitura. Então, se estiver associado a um objeto do tipo fórmula, a propriedade value vai retornar qual a fórmula que está naquele objeto. Parâmetro retorna o valor do parâmetro. Se for um objeto pivot field, o nome do campo especificado no relatório de tabela dinâmica.
Se for um objeto pivô item, o nome do item especificado no campo de tabela dinâmica. Se for um objeto pivot table, o nome do relatório de tabela dinâmica. Se for um objeto range, o valor da célula especificada. Se a célula estiver vazia, retornará o valor empty. Usa a função isEmpty, que nós estudamos nas lições de um dos modos anteriores, para testar o caso. Se retornar empty é porque a célula está vazia. Se o objeto range contiver mais de uma célula, ela vai retornar uma matriz de valores. Podemos usar a função isArray para testar se ela retornou uma matriz de valores. Style, o nome do estilo especificado para um determinado objeto ao qual foi chamado a propriedade value. E validation é verdadeiro se todos os critérios de validação forem atingidos, ou seja, se o intervalo contiver dados válidos. Vamos a alguns exemplos da propriedade value. Este exemplo próximo ali define o valor da célula 1 da planilha plan1 com o valor 3. E aqui o detalhe, né, pessoal? Em português, a gente usa a vírgula como separador decimal, mas no VBA, já falei para vocês, em N exemplos anteriores, tem que usar o ponto, né? Então eu digo, defino o valor da célula A1 da planilha plan1 como sendo igual a... Novamente é importante salientar que no código de VBA deve ser utilizado o ponto como separador decimal e não a vírgula, independentemente das configurações definidas no Windows. Então, no VBA, você usa o ponto como separador decimal e a vírgula como separador de milhar. Segundo exemplo, faz um loop pelas células de A1 até D10 da planilha plan1. Se uma das células possuir um valor menor do que 0,01, o código substitui esse valor por 0. Então, uso o for-each para percorrer todos os itens de uma coleção. Aqui o nome de uma variável, eu botei C, poderia ser X, Y, José da Silva, Maria Pereira, etc. Então, para cada C, para cada item da coleção, na coleção faixa de A1 até D10 da planilha plan1, testa. Se, aí eu estou chamando a propriedade value diretamente do item da coleção. Se o valor for menor que 0,01, então atribui o valor 0. Se não for, vai para o próximo item da coleção até percorrer todos os itens da coleção. Um exemplo que você pode adaptar facilmente para percorrer qualquer faixa que você quiser, só alterar a faixa aqui, alterar o nome da planilha e o teste que você quiser fazer aqui. Por exemplo, se quisesse percorrer todos os itens da planilha pedidos, que está de A1 até G 2500, e você quer testar, se o valor você encontrou lá Brasil com Z, esse valor igual a Brasil, quando é texto tem que botar entre aspas. Se for Brasil com Z, você quer trocar para Brasil com S. Pronto, aí ó, viu que barbada? Então você percorre toda a faixa, testa o valor de cada item. Se for Brasil com Z, troca para Brasil com S. Se não, ignora e vai para o próximo item até percorrer todos os itens da coleção. A nossa estrutura for-each, extremamente útil quando a gente está trabalhando com uma coleção. Já vimos ela, já usamos essa estrutura N vezes aqui no nosso curso. Muito bem, sobre a propriedade value, basicamente isso. O método RawDifference. O que faz esse método? Esse método retorna um objeto range que representa todas as células cujo conteúdo seja diferente do conteúdo da célula de comparação em cada linha. Então, você passa um valor de comparação para esse método, e uma faixa, e ele retorna uma faixa em que onde dentro da faixa os valores são diferentes do valor de comparação. Sintaxe range, que é um objeto range, RawDifference e o valor de comparação. Então ele vai percorrer toda a faixa representada por esse objeto range e vai retornar as células onde tem um valor diferente do valor passado para comparação. Esse parâmetro comparison é obrigatório e é o endereço de uma célula a ser comparada com o intervalo especificado. Então aqui você não passa diretamente o valor, e sim o endereço da célula onde está esse valor. Vamos a um exemplo. Este exemplo seleciona as células da primeira linha da planilha Plan1, cujo conteúdo seja diferente do conteúdo da célula D1. Então,
ativa a planilha Plano 1 e aí ele coloca essa variável C1 que vai receber o quê? O resultado do método raw difference. O que é esse resultado? É um objeto range. Então aqui, ó, o parâmetro comparação, ele passou até aqui, ó, como sendo o quê? Como sendo a célula D1 da planilha ativa, né? ActiveSheet.célula D1. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer todas as linhas, todos os dados da linha 1, procurando aqueles valores que são diferentes do valor que está em D1. Aí ele retorna esse resultado, o endereço de todas as células onde o valor é diferente, ele retorna no objeto range associado com a variável C1. E aí eu chamo o método select para selecionar todas as células desse objeto C1. Então, uma maneira rápida de percorrer toda uma linha, detectar quais os valores são diferentes do valor que está numa determinada célula e selecionar esses valores. Ao invés de selecionar, você poderia usar um for each, por exemplo, para percorrer todos os objetos todos os itens, as células desse objeto range C1 e alterar o valor nele ou aplicar uma formatação e assim por diante. Vocês vejam que combinando as coisas que a gente aprendeu e com um pouquinho de raciocínio lógico e lógica de programação, dá para fazer muita coisa com VBA no Excel, né? Por analogia, se o método raw difference percorre uma linha, procurando por valores que são diferentes de um valor de referência, o método column difference percorre uma coluna e retorna um objeto range representando todas as células cujo conteúdo é diferente do conteúdo da célula de comparação em cada coluna. Tá? Então, mesma sintaxe muito parecida com o raw difference. Um objeto range chama um método e comparison é o endereço da célula onde está o valor de comparação. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo seleciona as células da coluna A, da planilha 1, tá? Cujos conteúdos são diferentes da célula A4. Então, deixa eu só diminuir aqui um pouco a fonte para que caiba todo o nosso comando numa linha só. Copy. Beleza. Então, o que ele faz? Primeiro, ele ativa a planilha Plano 1. Depois, ele faz o quê? O objeto range é isso aqui, ó. A planilha ativa, ou seja, a planilha 1, a coluna A. Esse é o nosso objeto range. Então, ele chama o método column diferenças para esse objeto range, que é toda a coluna A. E o que ele retorna? O endereço das células na coluna A, em que o valor que está na célula é diferente do valor que está em A4. Tá? Então, até aqui poderia colocar um valor de comparação numa coluna diferente, D4, numa célula diferente, para não ser da própria coluna o valor de comparação. E aí, o que vai ter na variável R1? Um objeto range que contém o endereço de todas as células na coluna A, em que o valor é diferente do valor na coluna D4. E aí eu chamo o método select para selecionar esses valores. Também, ao invés de selecionar, poderia aqui usar um for each para percorrer todas as células desse objeto range, fazendo alguma coisa com essa célula. Por exemplo, aplicando negrito e cor de fundo amarelo para destacar ela. As possibilidades são infinitas. Vamos então ao método print preview. Esse método mostra uma visualização do objeto, tal como ele aparecerá quando impresso. Expressão retorna um objeto, pode ser um objeto range, um objeto worksheet, e simplesmente chama o método. Aí ele abre aquela visualização de impressão, que é a mesma coisa de você lá em arquivo imprimir, ele mostra aquela visualização de impressão para você. O exemplo a seguir exibe a planilha Plano 1 em modo de visualização de impressão. Então o objeto é a planilha Plano 1 e chamou o método print preview. Simplesmente isso. Bom? E o método print out, ao invés de exibir uma visualização de impressão, ele imprime o objeto e manda para a impressora padrão.
Esse método é utilizado para imprimir o objeto no qual o método foi chamado. Pode ser um objeto range, um objeto worksheet, um objeto graph e assim por diante. Sintaxe para o método printout. From to, o número de cópias, se é para ou não para primeiro dar uma pré-visualização. Posso informar o nome da impressora ativa, se é para imprimir para um arquivo ao invés da impressora. Collate, prf to file name. Tá? Então vamos ver esses métodos. From é opcional, o número da página pela qual começar a impressão. Se esse argumento for omitido, a impressão começa na página 1. To também é opcional, o número da última página a imprimir. Se esse argumento for omitido, a impressão termina na última página onde tem dados. O próprio Excel, se for uma planilha, por exemplo, ele detecta até onde tem dados. Você tem lá 200 linhas de dados, ele vai imprimir ali, vai dar 2, 3, 4 páginas até ali. Ele não vai imprimir 5.000 páginas em branco para ir até o final da planilha. Copies, o número de cópias a imprimir. Se esse argumento for omitido, será impressa uma cópia. Preview também é opcional. Você passa verdadeiro, true, né, para esse parâmetro, para que o Excel primeiro mostre uma visualização de impressão, para depois você clicar no botão imprimir. Se ele for falso, ele imprime, o Excel vai imprimir diretamente. Active Printer também é opcional, define o nome da impressora a ser utilizada para impressão. Se você não passar esse parâmetro, ele vai pegar a impressora padrão que está configurada no Windows. Print to File também é opcional, verdadeiro para imprimir para um arquivo. Se PR to File Name não for especificado, o Excel solicitará ao usuário que digite o nome do arquivo. Então esses dois parâmetros aqui, Print to File e PR to File Name, eles trabalham em conjunto. Se você habilitar True para esse aqui, você pode informar o nome do arquivo, incluindo o caminho completo, para onde imprimir. Se você habilitar isso aqui como verdadeiro, mas não informar o nome do caminho, o nome do arquivo, o Excel abre uma janelinha pedindo que você informe o caminho e o nome do arquivo para onde a impressão deve ser feita. E Collate, ele é opcional se é para agrupar múltiplas cópias. É aquela... você está imprimindo lá 3 cópias e tem 5 páginas em cada cópia. Se você habilitar o agrupar, o que ele vai fazer? Ele imprime a página 1 a 5 da primeira cópia, depois, de novo, ele agrupa cada item, as páginas de cada cópia. Se esse valor for falso, o que ele faz? Ele vai imprimir primeiro 3 cópias da página 1, depois 3 cópias da página 2, e aí você manualmente vai ter que separar depois, tá bom? Páginas nas descrições de From To se refere a páginas impressas, e não páginas gerais da planilha ou pasta de trabalho. Um exemplo aqui de chamada do método sem nenhum parâmetro, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir uma cópia da planilha ativa para a impressora padrão. Tá bom, pessoal? Ufa, foram 12 lições sobre os principais métodos e propriedades do objeto range. Como já falei N vezes, teria muito mais para estudar, mas aí esse nosso estudo ficaria muito longo e entediante. Espero sinceramente que os principais métodos e propriedades que nós estudamos são realmente os mais utilizados, que eles sejam úteis para vocês possam utilizá-los no seu dia a dia para resolver problemas práticos. Porque esse é o objetivo de aprender VBA. Ninguém aprende VBA porque gosta, ou porque é bonito, ou porque é interessante, não. Você aprende VBA para solucionar problemas para os quais você não consegue uma solução só com a interface gráfica do Excel. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. A partir da próxima lição, até o final desse módulo, nós vamos ver uma série de exemplos práticos para solucionar problemas práticos usando o objeto range. Eu não vou explicar nas próximas lições em detalhes cada linha de código. Vou explicar muita coisa, mas não tintim por tintim. Por quê? Porque nós vamos usar só comandos que nós já vimos até aqui. Se tiver algum comando novo, aí eu vou explicar. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum dos exemplos, usem a execução passo a passo. Normalmente a dúvida não é sobre um determinado comando, e sim sobre a lógica utilizada. Como é que tem um laço dentro do outro, um if then, um for next, um for each. Então geralmente a dúvida surge na lógica de programação. Para isso, o uso do F8 para executar uma rotina passo a passo é fantástico. Daí você vê cada passo da execução, vê como a lógica está funcionando, pode acompanhar as variáveis conforme eu mostrei
nas lições do módulo anterior, enfim, ali você tem um insight assim de exatamente como é a lógica de cada rotina. Valeu? Então a partir da próxima lição vamos ver alguns exemplos práticos completos de uso do Object Range e agradeço mais uma vez por terem me acompanhado até aqui, um excelente estudo a todos e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!